Fala aí pessoal, Rodrigo trazendo pra vocês mais um review pro canal. Dessa vez vamos falar de As Marvels com spoilers. O mais novo filme do UCM, né, que funciona como continuação pra Capitã Marvel, mas também dá sequência, né, aos eventos de WandaVision, Miss Marvel e Invasão Secreta. Então vamos lá, né galera. Eu vou contar a história do filme e falar algumas opiniões do que eu achei. O filme já se inicia com um flashback, né, mostrando que após o primeiro filme da Capitã Marvel, ela voltou, né, pra Hala para destruir a inteligência suprema. Mas, obviamente, isso traria consequências. Agora, no futuro, né, ou melhor, no presente, que eles estão em 2026, a nova líder dos Kree, né, que é a Suprema Darby, ela tá lá em uma lua com um martelo lá dos acusadores e ela tá procurando um objeto. Ela cava, cava, cava e acaba encontrando um bracelete. E sim, galera, esse é o bracelete que faz par com o da Kamala. Só que, obviamente, né, eles estão separados. Um tá na Terra com ela e o outro tá aí com a Darby. E aí ela coloca o bracelete, né? Sente a energia dele, bate o bracelete no martelo e abre um ponto de salto espacial. O que é meio esquisito, né? Acaba criando uma anomalia que é detectada pela SWORD. E o Nick Fury, que voltou, né, para a estação espacial da Saber, detecta uma anomalia e pede, né, para a Mônica dar uma olhada. A Capitã Mônica Rambeau, que agora está lá, né, com seus poderes que ela ganhou após sair do Rex. E aí, beleza. A Kamala tá lá na Terra, ela meio que sente um brilho estranho vindo do bracelete dela. A Mônica vai investigar, né, esse ponto de salto estranho, enquanto a Carol, ela foi contactada pelo Fury, né, ela estava perto de uma anomalia que a SWORD detectou, e ela vai lá investigar. Só que no momento que a Mônica toca, graças a essa carga de poder que a Darby ativou, acaba entrelaçando os poderes das três personagens. Ou seja, a Carol troca de lugar com a Kamala e com a Mônica. No caso da Carol, que estava numa lua lá onde a Darby tinha achado o bracelete, a Carol vai lá pra Terra, pra casa da Kamala, pro quarto dela no caso. A Mônica vai pra onde a Carol estava e a Kamala vai pra onde a Mônica tava, num traje espacial. Ela fica toda felizinha, toda empolgada. E o Nick Fury diz: ai meu Deus, isso é um teste para os Vingadores, eu vou entrar. E aí, né, tá rolando uma batalha lá da Mônica contra alguns Krees que tinham ficado pra trás, né, caso a Carol aparecesse. Porque ela ganhou, né, esse apelido de Aniquiladora. E aí fica essa luta, né? Num entrelaçamento, basicamente. Porque toda vez que uma delas usa o poder, ela acaba trocando de lugar com a outra. Então a Carol vai pra Terra, vai pra Saber, vai pra aquela lua, pra aquela nave onde estão os Krees. Mesma coisa com a Kamala, mesma coisa com a Mônica. E aí depois elas ficam lá, lutando, lutando, lutando. Acontece que dois Krees vão parar na casa da Kamala, né? A casa é destruída na luta. Os Khan também ajudam, né? A Muniba, o Yusuf e o Amir também ajudam na luta. O Amir acaba quebrando o óculos. Mas quando a situação parece estar controlada, né? Estável, o Nick Fury e a Mônica aparecem lá na casa da Kamala na Terra pra meio que explicar a situação, que de alguma forma elas estão passando por um entrelaçamento quântico, pois elas têm poderes parecidos, né? Por exemplo, a Kamala, ela consegue moldar a luz, ou energia, a Mônica consegue ver, né? E a Carol consegue disparar. Então, de alguma forma, os poderes das três estão entrelaçados. A Carol, ela descobre que a Darby foi para Tarnax 4, né? O local onde fica uma colônia Skrull do General Drod. E ela vai se esgueirando por lá. Só que a Kamala, tentando mostrar os poderes dela pro Fury e pra Mônica, acaba trocando de lugar com Carol.
E aí a Carol fica muito irritada, né? Porque está acontecendo a troca de poderes, ela não sabe muito bem o que tá rolando. Então ela sai voando pra longe dali, tipo, eu resolvo. Tipo, ela e a Mônica estão meio estranhas uma com a outra, né? Mas, enfim. Quando a Carol sai voando, ela troca de lugar com a Kamala, começa a cair. A Mônica tem uns poderes de voar, né? Ela consegue pegar a Kamala. E basicamente as duas acabam trocando de lugar com a Carol de novo e vão pra Tarnax, né? A Carol sai voando de novo, consegue chegar lá e as três estão reunidas, né? Mas basicamente elas não podem arriscar usar os poderes para não trocar de lugar, né? Mas quando a Darby e alguns Kree notam que a Carol tá ali, pensam, poxa, os Skrulls chamaram ela porque não confiam na gente, então vamos atacar. Porque era para estar tendo uma reunião de paz entre entre o General Drod e a Darby, para negociar um tratado de paz mesmo entre os Kree e os Skrull. Mas quando eles viram a Carol, a Darby cancelou tudo, né? Ela usa o bracelete dela junto com o martelo para abrir outro ponto de salto no espaço, né? Só que esse ponto de salto começa a sugar a atmosfera de Tarnax 4. Então, as três heroínas, né, as Marvels, como a Kamala tá chamando, elas decidem evacuar o pessoal, né, da colônia do Coronel Drod. E às vezes elas trocam de poder, às vezes não. E a Carol, ela tá sendo bem durona, pegando pesado. E a Kamala fica tipo, talvez ela não seja 100% perfeita que essa minha heroína perfeita, né, mas enfim. Elas conseguem evacuar alguns Skrulls, a própria Kamala tenta salvar mais, só que a Mônica diz que eles salvam quem eles conseguem, quem eles podem, porque não dá pra salvar todo mundo. E aí, beleza. Sim, nessa vai e vem, nessas trocas, né? Eu esqueci de mencionar que a Carol tá vivendo isolada numa nave, a única companhia que ela tem é a Goose. E ela ainda tem alguns problemas para recuperar a memória. Não voltou toda a memória dela, ela usa um dispositivo enquanto dorme, cochila para tentar se lembrar. Mas enfim, nesse troca-troca delas, a Goose ficou na Terra com o Fury e com a família da Kamala. Mas basicamente, a colônia dos Skrulls em Tarnax já era. E a Carol, ela precisa, né, de algum canto. O que é que vão fazer com esses Skrulls? Então, ela chama uma amiga dela, que é a Valkyria, né, para levar os Skrulls para Nova Asgard. Ela concorda, pergunta se a Carol tá bem, se precisa de alguma coisa. Ela diz, não, de boa, de boa. E aí, beleza. A Mônica tá começando a fazer um briefing lá da situação. A Kamala, ela reconhece, né, que a Darby tava com um bracelete parecido com o dela. E a Carol lembra da lenda dos braceletes quânticos, que eles tinham poder para construir, né, pontos de acesso, pontos de salto pelo espaço. Foram eles que criaram a maioria dos pontos, né? Mas, enfim, elas tentam usar o aparelho lá das memórias, né, pra tentar descobrir onde a Darwin vai atacar agora. E entre essas memórias, elas acabam vendo a Mônica depois de voltar do blip e descobrir que a Maria morreu, mas também veem memórias da Carol na Terra, quando a Mônica foi blipada, né? E nós vemos que a Carol estava falando com a Maria, pois o câncer tinha voltado. Ela, não, você é forte. Às vezes eu queria que naquele dia quem tivesse recebido os poderes fosse você, não ele. Não eu. Ela, não. Chega desse papo, tá bom? Olha, caso o pior aconteça, eu quero que você esteja aqui por ela, que cuide da Mônica, tá bom? E aí, esse acesso de memórias conectadas faz com que a Mônica fique meio chateada, né? E aí a Kamala, ela vai dar um abraço nela, porque ela não entendia a situação. E meio que a Carol também entra no abraço, e dá pra entender o porquê da Mônica tá chateada com ela. Porque a Maria morreu, quando a Mônica tava precisando, a Carol não tava lá, ela tava no espaço. Nem voltou pra vê-la, né? Ela não precisava da Capitã Marvel, não precisava de ela precisava da tia Carol dela. Mas, enfim, as três deixam isso de lado por enquanto, porque elas precisam treinar
pra controlar essas trocas de poderes. E é bem bacana essa montagem. A química das três atrizes é sensacional. E nossa, gente, olha, esse é um filme bem leve, bem divertido. Não é um filme perfeito, obviamente, mas na minha opinião tá longe de ser ruim. E olha que eu não gosto do primeiro filme da Capitã Marvel, mas esse eu me diverti assistindo. Enfim, é bem gostosinha a sensação. Enquanto isso, o Fury levou, né, a família da Kamala pra Saber, pois é o canto mais seguro para eles estarem. E eles informam que vão, e as Marvels informam, né, que vão precisar da Kamala, porque se elas estiverem numa luta, elas não podem evitar trocar de lugar com a Kamala e, tipo, estar do outro lado do espaço, né? Mas elas prometem que vão cuidar dela, que vai dar tudo certo. E aí a Muniba fica menos preocupada, né? O Amir fica impressionado com a estação espacial e o Yusuf também. Mas enfim, eles vão pra Aladna, né? Que é um planeta que a Carol conhece muito bem. E basicamente essa é uma parte bem vergonha alheia do filme, pois Aladna é basicamente um planeta, perdão, é um planeta onde o povo se comunica cantando, então meio que vira um musical, mas não só isso, a Carol é uma figura importante lá, não como protetora, não como alguém que tem fãs, mas por diplomacia e quesito de aliança, né, ela é casada com o príncipe de lá, o regente, né, então ela é a princesa Carol Danvers e vai encontrar seu marido, o príncipe Ian. Na verdade, ele só pura diplomacia mesmo, para eles serem aliados, mas enfim. Ela informa o Ian da situação, né? Que a Darwin tá vindo, eles precisam de um jeito para pará-la. E precisam só que o pessoal de Aladna distraia ela o tempo suficiente para que elas arranquem o bracelete da Darwin fora. Pois se ela pegar, né, o bracelete da Kamala, ficar com os dois, ela pode abrir um rombo gigante no espaço. E aí, né, a Darwin chega, tenta convencer o povo do Ian, do príncipe Ian, a se render a ela, a se curvar. Ele se recusa a isso, né? Então é quando começa a batalha de Aladna, né? A Carol e a Mônica estão lutando contra a Darwin, estão controlando as horas que trocam de lugar uma com a outra. Só que mesmo assim a Darwin consegue resistir. Então ela vai para a nave dela, né? Abre um rombo no espaço e começa a sugar o oceano de Aladna. E nessa confusão toda, a Kamala, que estava lutando contra alguns Krees, né, acaba indo para lá também. A Darwin vê que ela tá com outro bracelete. Começa a luta aqui e ali. Um monte de naves está vindo na direção das Marvels, né? Mas elas conseguem escapar de última hora num ponto de salto. E aí elas caem num outro planeta lá, aleatório. E a Carol tá meio chateada, mas porque ela tava naquela sensação, tipo, não, eu resolvo sozinha, deixa comigo, eu preciso fazer isso. Mas as outras estão, tipo, pô, nós somos uma equipe. Nós temos que fazer isso juntas. E daquele jeito você ia acabar morrendo, ia nos matar junto. Então a solução mais adequada era dar o fora. E aí a Carol acaba fazendo uma confissão. Depois dos eventos do primeiro filme, quando ela voltou pra Hala pra destruir, né, a inteligência suprema, ela conseguiu fazer isso, só que a inteligência suprema não era só uma força que controlava o povo dos Kree, mas também controlava Hala como um todo. Ou seja, quando ela foi destruída, né, o planeta entrou numa guerra civil. E o planeta acabou ficando sem atmosfera, sem oceano e sem o sol. E a Darwin, na época, ela era uma general lá e ela viu a Carol destruindo a inteligência suprema. Então ela culpa a Carol por isso. E basicamente a motivação da Darwin é justamente restaurar Hala, trazer a atmosfera de volta, trazer o oceano, trazer o sol. Mas desde que ela pegou os braceletes, ela tá se perdendo nesse caminho. Ela tá atacando locais que são importantes e que tem uma conexão emocional com a Carol. Ela tá com o Tarnax porque os Skrulls são aliados da Carol. Ela atacou a Ladna porque a Carol é casada com o regente de lá. E, obviamente, o próximo local que ela vai atacar para conseguir o Sol é justamente a Terra. E a Saber tá na órbita da Terra. Então, o Fury e a família da Kamala estão em perigo, assim como as pessoas do planeta, né? Então, as Marvels depois... Então, a Carol fala, né? Que foi por causa disso que ela não voltou para a Terra.
que ela tinha vergonha que a Mônica a visse como a aniquiladora e não como uma heroína, essas coisas. Então elas fazem as fases. Uma coisa que eu senti falta nesse filme foi mais desenvolvimento pra Carol. Tipo, é bem curtinho, porque o filme tem 1h45. Mas por incrível que pareça, eu não achei esse filme apressado. Thor, Amor e Trovão, que tem 1h50, eu acho, é mais apressado que isso. Mas enfim, a Darwin, ela volta pra Hala, vê que o pessoal tá respirando, vê que o mar tá de volta e parte pra Terra. Enquanto isso, as Marvels voltam pra Saber, né? E tipo, lá a Goose estava meio passando mal e tá cheio de ovos lá. Então eles descobrem que a Goose estava grávida e que ela deu à luz para um monte de bebês Flurkin. Só que como a Darwin tá vindo, eles precisam evacuar a estação espacial. E o local mais próximo é a Terra mesmo. Só que não vai ter cápsulas o bastante para todo mundo. Então elas têm uma ideia. Os Flurkin vão engolir todo mundo da estação. Eles vão colocar os Flurkin dentro da cápsula de fuga e vão mandar pra Terra. E lá vão cuspir todo mundo. Parece fanfic isso, né não? Mas dá certo. E, nossa, eles colocam uma outra música aleatória lá na cena enquanto o pessoal é comido. Mas, enfim, eles fazem a evacuação, né? Os únicos que não são devorados pelos Flurkin são as Marvels, o Nick Fury e a família da Kamala. A Kamala informa, né, que vai precisar ficar ali para tentar derrotar a Darwin e diz para a família que é para eles ficarem seguros. Eles também falam para ela ficar segura para voltar inteira e ela promete que vai fazer isso. Então é quando a Darwin chega, né? Ela começa a lutar contra as Marvels, elas até estão levando uma boa vantagem, elas conseguem meio que imobilizar a Darwin, ela acaba com uma estaca perfurando ela, né? E a Carol tenta redimir a Darwin, dizendo, não, é o seguinte, eu sinto muito por isso, mas nós podemos achar outro jeito, porque os poderes da Carol são suficientes pra, como se diz, religar, né? Pra dar vida de novo para o Sol de Hala. E essa é uma alternativa, mas eles precisam que a Darwin dê o bracelete dela pra Kamala. Que a Darwin se renda, né? Que a ajude-as. A Darwin a princípio aceita, só que quando tiram, né, a estaca dela, a Darwin trai as três, consegue roubar o bracelete da Kamala, porque ela já passou desse ponto, ela não tem rendição. E ela bate os dois braceletes e a energia é tanta, o poder é tanto que a Darwin acaba morrendo e não abre um ponto de salto, abre uma ruptura para outro universo. Pois é, o filme foi de 0 a 100 muito rápido, né? Mas sim, esse negócio da Carol ter o poder para trazer o Sol de Hala de volta, é verdade, eles descobriram isso. Mas enfim, tem uma ruptura no universo, né, conectando um ao outro, o que pode vir a causar uma incursão. E elas precisam fechar isso. E quando a Darwin pegou, né, o bracelete da Kamala e bateu, os poderes das três pararam de se entrelaçar, ou seja, elas podem usar os poderes tranquilos agora. Então, a Carol e a Kamala combinam os poderes uma da outra para energizar a Mônica, que vai voar até essa ruptura, né, e vai tentar fechá-la com os poderes dela. E aí uma pergunta, Rodrigo, por que então a Kamala, quando colocou os dois braceletes, não morreu que nem a Darwin? Olha, é bem possível que seja porque ela é descendente da bisavó dela, Aisha, né? Que era da dimensão Nur. Então pode ser que graças a esses genes, mais o lance dela ser uma mutante, né? Façam com que ela seja a única pessoa no universo que aguenta esses poderes sem morrer, basicamente. Mas enfim, a Mônica vai lá para fechar a fenda. Só que ela vai pro outro lado para fechar. Eu não sei por que ela não tentou fechar do lado normal, mas ela faz esse sacrifício, né? E a Carol até tenta impedi-lo voando nessa direção, mas a Mônica fecha essa ruptura no universo e ela fica presa no outro universo. E aí, após isso, né, a Kamala volta pra Terra, na nave da Carol. Ela tá bem, e eles perguntam, ué, cadê a Carol? E ela, tá cumprindo uma promessa. A Carol voltou pra Hala, né? E tá lá, trazendo o Sol de volta com os poderes dela.
Eles perguntam da Mônica e ela explica que a Mônica não conseguiu e que ela acabou, né, ficando presa em outro universo. E a Kamala também não tá com os 2 braceletes, ela tá só com um. É possível que tenha tido uma cena cortada onde ela e a Carol decidiram que seria muito perigoso os 2 braceletes juntos e resolveram deixá-los separados, mas enfim. Passa um tempo e os Khan estão ajudando a Carol a mudar as coisas dela, né, pra casa da Mônica e da Maria. E ela disse que vai ficar cuidando da casa até a Mônica voltar, né? E toda essa aventura inspirou a Kamala a montar o próprio time dela. Então ela vai para Nova York e, fazendo uma referência ao Nick Fury lá no pós-créditos de Homem de Ferro 1, ela recruta a Kate Bishop para um time que ela tá montando, provavelmente os Jovens Vingadores. E ela também menciona que o Homem-Formiga tem uma filha. Então, possivelmente, a formação inicial dos Jovens Vingadores vai compor a Miss Marvel, a Gavião Arqueira e a Cassie Lang, né, que é a Estatura. Nós não temos o nome oficial, mas provavelmente é a Estatura, né? Mas o filme também tem uma cena pós-crédito, gente, que é a Monica Rambeau acordando, né, numa maca, num hospital, alguma coisa assim. E quem está do lado dela é a mãe dela, Maria Rambeau. Só que ela tá com um traje diferente. Ela tá com um traje de binária. E nos quadrinhos foi quando a Capitã Marvel, né, ganhou uns poderes lá e acabou assumindo essa identidade por um tempo. Mas basicamente essa Maria não reconhece a Mônica. E quem está lá junto com essa binária? Ele mesmo, o Dr. Hank McCoy. Para quem não conhece, o fera dos X-Men. E ele fala, né, que o Professor X quer ter mais notícias e informações sobre essa moça desconhecida, né? E assim se encerra o filme. Não tem outros pós-créditos. Eu gostei muito, gente, do filme. Foi um 8 de 10. Não é um filme perfeito, mas é um filme que facilmente caberia na fase 3 da Marvel. E esse hate todo que o filme tá levando não tá sendo legal e pode sim prejudicar na bilheteria. Esse filme pode fracassar, mas enfim. Se você queria algo mais sério, eu recomendo que vocês esperem o filme sair no Disney Plus pra assistirem. Se não, se querem uma aventura divertida, legalzinha, vibe do comecinho da Marvel mesmo, então podem dar uma conferida em As Marvels no cinema. E aí uma curiosidade, quem tá interpretando o Fera nesse filme é o Kelsey Grammer, o ator que interpretou o personagem em X-Men 3, O Confronto Final, e X-Men Dias de um Futuro Esquecido. E não, gente, esse não é o universo 838 que apareceu em Multiverso da Loucura, porque essa Maria Rambeau não é a Capitã Rambeau, é só a binária. E o Professor Xavier tinha morrido naquele universo, mas nesse onde a Mônica tá, o Professor Xavier tá vivo. Então provavelmente foi para o universo da Fox. Então como é que esse filme vai se conectar com o futuro? Além dos Jovens Vingadores e talvez Vingadores Guerras Secretas, né? Possivelmente Deadpool 3, que é o único filme da Marvel que vai sair ano que vem. Vai ser em julho, inclusive. Mas é isso, gente. Essa foi a minha review do filme com spoilers. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam, ativem o sino para não perder nenhum de novo. Comentem abaixo o que vocês acharam, né? E fiquem com Deus no coração. Jesus te amo. Forte abraço. Até a próxima aí. Falou. I'm gonna do this on my own. No point in blaming you, you did not know.